Eu queria Estereotipia, saber Grazi. sobre a estereotipia, é a mesma coisa que tique. Carlos, quer falar da estereotipia? Estereotipia e tics, né? Essa é uma discussão que a gente ainda não tem uma resposta muito clara, né? Se realmente são coisas absolutamente diferentes do ponto de vista, né, neurofisiológico, né, ou não. Né? Nós temos algumas, vamos dizer assim, algumas dicas clínicas que às vezes podem nos ajudar, mas a verdade é que a gente não sabe, né, se as áreas que são ativadas, né, através de estudos de ressonância magnética funcional, se as áreas que são ativadas quando ocorre uma estereotipia ou quando ocorre um tique, se elas são muito diferentes. Na realidade, a sugestão é que elas são, basicamente, estão vindo das mesmas áreas. Né? Então, não está muito claro ainda se isso são simplesmente nomes diferentes que estão sendo utilizados ou não. Mas, do ponto de vista clínico, pelo menos, né, que a gente pode usar como um guia assim, muito superficial, né, o que a gente tende a ver em estereotipias é que as estereotipias tendem a se manter. Né? Se tu tem hand flapping, em geral isso continua, né, tende a se manter. Se tu tem uma tendência a pacing, né, de correr para um lado para o outro, correr de um lado para o outro, de se balançar, etc., né, elas tendem a se manter num período de tempo. Né? Tics, por outro lado, né, pelo menos nos tics que a gente considera nos transtornos de desordens, transtornos de tics, né, eles têm, por definição, o que a gente chama em inglês um waxing and waning pattern. Né? São quase como ondas. Né? Eu começo piscando meus olhos, daí daqui a pouco isso vai, e depois começa com o ombro, aí isso depois de um tempo passa, e daí começo a fazer assim com a boca. Então, eles têm essas aparições assim em ondas, que muitas vezes variam. Né? Tinha um, depois tem outro, depois tem outro. Mas isso é simplesmente uma impressão clínica. Né? Do ponto de vista de neurofisiologia, não está muito claro, né, se elas são muito diferentes, né, ou não. Né? E todas elas, tanto os tics quanto as estereotipias, parecem estar relacionadas com situações de estresse. Né? Seja um estresse positivo, né? Ou seja, eu estou muito excitado e eu faço isso, quase como maneira de me autorregular, né? Ou um estresse negativo, ou seja, eu estou muito ansioso, muito nervoso, e me engajo nesse tipo de comportamento. Né? Mas se elas são realmente diferentes, né, do ponto de vista neurofisiológico, né, neuropatológico, né, isso não está muito claro. Né? Então, bom, estereotipia, o Carlos foi muito preciso na questão clínica, porque a grande diferença da estereotipia e do tique, ela é clínica, né? Então, o tique tem esse waxing wane aí, que ele vai mudando de forma conforme o tempo vai passando, e a estereotipia, a criança costuma ter uma ou duas, e ela vai ficar, talvez, o resto da vida com aquilo. Estereotipia tem uma questão que eu gosto sempre de discutir, pessoal, que é a origem da estereotipia, né? Porque existem estudos antigos, de 2000, de 2003, que falavam que crianças que tinham estereotipia teriam um risco maior de deficiência intelectual. Então, o autismo sem estereotipia teria menos deficiência intelectual, o autismo com estereotipia teria mais. E durante muitos anos, acharam que isso era verdade. Quando a gente começou a entender como as estereotipias aconteciam no cérebro, a gente foi ver que isso provavelmente não é verdade. Porque a estereotipia, ela não depende do córtex cerebral. A estereotipia depende de estruturas muito profundas do cérebro, que a gente chama de núcleos da base. Como que isso foi descoberto? Eles pegaram rato, um tipo de rato de laboratório que a gente chama de rato Wistar, e eles injetavam anfetamina no rato, ou anfetamina ou cocaína. E pouco tempo depois, esse rato começava a ter estereotipia. E o que acontecia no cérebro do rato? Quando eles matavam o rato e iam olhar o núcleo da base, a quantidade de dopamina no núcleo da base aumentava. Então injetava a anfetamina, a dopamina do núcleo da base aumentava, o rato começava a ter estereotipia, e não era só estereotipia não, ele começava a ter também comportamentos muito rígidos, né? A tal da rigidez mental, que tem lá um critério diagnóstico também. E aí, quando você injetava um antidopaminérgico nesse rato, a estereotipia desaparecia.
E aí você começa a fazer a relação disso com a clínica médica, né? A maior parte dos antipsicóticos que a gente usa, eles têm um efeito o quê? Antidopaminérgico. Então eles agem lá nos núcleos da base, diminuem a dopamina e diminuem a estereotipia. Agem no lobo frontal, diminui a dopamina, diminui a hiperatividade, diminui a agressividade, diminui a impulsividade. Então estereotipia, aparentemente, não tem relação absolutamente nenhuma com coeficiente de inteligência. Um ponto que também eu gosto sempre de discutir quando a gente fala de estereotipia é a definição que nós médicos temos. E a definição de estereotipia é um comportamento rítmico, repetitivo e disfuncional. Mas há um problema nessa definição, porque o termo disfuncional significa que a estereotipia não tem função. E o Carlos acabou de falar que tem, porque a estereotipia ela serve como um fenômeno autorregulatório para as crianças. E como que a gente está descobrindo isso? Esses autistas hoje que conseguem ter um bom tratamento e estão crescendo, e estão ficando adolescentes bons, que conseguem explicar tudo, que estão estudando, eles nos contam que a estereotipia tinha essa função de autorregulação. Por isso, pessoal, que não é uma boa ideia, quando um autista está estereotipando, você ir lá se queixar dele. Ou você chamar atenção, ou você segurar as mãozinhas, porque aquilo tem uma função. O fato de a gente que está olhando o nenê autista não entender a função, não significa que ela não exista. Na análise do comportamento, acho que tem bastante analista do comportamento aqui assistindo essa live, a gente sabe que não existe comportamento sem função. Então, essa definição ela é errada em sua origem. Então, ele é um comportamento repetitivo, é um comportamento estereotipado, mas não é um comportamento disfuncional. A estereotipia, ela se torna num grande problema quando ela é tão frequente que ela é um comportamento competitivo. Ou seja, se o nenê ele é incapaz de aprender comportamentos adequados, socialmente relevantes, porque ele tem muita estereotipia, aí a estereotipia virou um problema e talvez ela tenha que ser abordada sob uma ótica analítico-comportamental. Mas só o fato da criança estar fazendo estereotipia não tem problema absolutamente nenhum. Na verdade, todos nós temos estereotipias, é que a gente não valoriza isso. Mas veja, se estereotipia é um movimento repetitivo e teoricamente sem função, quando você está muito nervosa, você enfia o dedo no cabelo e começa a rodar o dedo no cabelo, você está fazendo uma estereotipia. Quando você pega uma caneta e começa a chacoalhar, você está fazendo uma estereotipia. Quando você tem uma conta muito alta para pagar e não tem dinheiro e começa a andar de um lado para o outro, porque teoricamente você está nervoso, você está fazendo uma estereotipia dinâmica, porque andar para um lado para o outro, teoricamente é disfuncional, não resolve para pagar a conta. Então todo mundo tem estereotipia. Eu sempre digo para os pais para baixar a bola com estereotipia, que isso não é um problema real no transtorno do espectro autista, pelo menos não na imensidão das crianças.